Tá meio complicado para mim, mas tudo bem. Só tentando pontuar aí dos processos de luta que aconteceram no último período, né? E de como esses processos de luta, eles surgem através dos ataques que vêm sido feitos para a juventude, né? Sejam eles causados pelo governo federal, né? Com a reforma universitária e sua política econômica em si, né? O governo estadual, né? Que corta a verba da educação com um veto do Alckmin, e o governo municipal do Dr. Hélio, que privilegia, né, os lucros da máquina de transporte do que a educação, né? Nesse sentido, a gente acha que o DCE tem que ter um papel fundamental de impulsionar essas lutas, né? E que não só consiga impulsionar as lutas, como seja capaz de entender também as diferentes dimensões de onde vem esse ataque, né? Que não são só, às vezes, causados pela reitoria, com a política de assistência estudantil, mas que todas as políticas na sociedade se refletem na educação. Né? Nesse sentido, o DCE, nos últimos 5 anos, né, na nossa opinião, a gestão que teve aí, ela não serviu para isso. Né? Em muitos momentos esquivou de sair fazendo debate da reforma universitária, né? E quando fez esse debate, né, nunca aliava uma perspectiva de luta e de saída para os problemas, como enfrentar essa reforma. E que mais? No auge da crise política, né, no estouro da corrupção, no mensalão, o DCE, né, parecia que não tinha opinião, parecia que não estava vendo. Para nós, esse DCE não serve. Né? Nesse sentido, assim, a chapa Outros Outubros Virão, né, materializa uma concepção, né, que para você sair desses ataques, para você responder e defender a juventude, é disputa institucional, é disputa parlamentar, que vai resolver, que vai dar a solução. Né? Para nós, essa não é a saída. E acho que através da luta a gente conseguiu ver esse ano que, por exemplo, no veto, onde a gente ficava esperando lá os parlamentares votarem, etc. Tal, que a gente sabe que eles fazem o que eles quiserem, que quando eles quiserem sair, eles vão sair, eles votam que bem entende, e quem tem dinheiro para comprar, que consegue deliberar lá dentro. E o contrário, né, a gente viu que esse ano nas lutas, por exemplo, os professores da PUES, ameaçados pelo governo geral do Alckmin, de demissão de 120 mil professores, foram para a rua. Em 30 mil professores, eles barraram aí a lei que ia demitir os 120 mil. Então, na nossa opinião, esse é o espaço da luta, é o espaço da rua. E não através da eleição de um mandato, seja da Marcela ou de qualquer outro iluminado. E é um erro a gente imaginar hoje, pessoal, que a gente, defender a universidade pública, né, e ver a concretização de um ataque à universidade pública na reforma universitária, é um erro achar que isso está distante dos estudantes, né? Porque a gente tem um conselho universitário hoje, por exemplo, que se manifestou contrário à reforma universitária, né? Só que com posições extremamente contraditórias, né? Porque na prática já aplica a reforma universitária aqui na Unicamp. O que, na nossa opinião, faz a reitoria, faz o conselho universitário aliados do governo Lula, aliados do governo Alckmin na destruição da educação, né? O conselho universitário da Unicamp veio criticar, por exemplo, o anteprojeto porque defende um baixo patamar de titulação docente. Mas aqui na Unicamp, no IFISH, na economia, são os cursos das exatas, os cursos das biológicas, que a gente vê como tem professores pelo programa de estágio docente, que não são professores, na verdade, são doutorandos, né? Existe essa crítica por parte do Consul, mas na verdade eles são os primeiros a implantar isso. É o mesmo conselho universitário que critica, por exemplo, que essa reforma vai acabar com a autonomia. Só que nunca esse conselho universitário, nunca essa reitoria se preocupa com a autonomia quando vai fazer convênio com o Banesco Santander, quando vai fazer financiamento com a Ginomoto, com a Microsoft, né? São várias contradições que se mostram na defesa contrária do conselho universitário, que inclusive fazem desse espaço nosso inimigo para barrar a reforma universitária, né? O nosso inimigo nessa luta. Então a gente tem que estar a todo momento pautando como que concretamente a reforma universitária se coloca aqui. E na campanha contra a universitária do Banesco Santander, a gente tenta fazer isso a todo momento. E muito repudiado pelo DCE, por exemplo, quando a gente queria fazer essa vinculação. Porque a forma de a gente conseguir trazer as pessoas para uma luta que é nacional, que vem ataques de uma forma nacional, a gente tem que pautar as questões aqui dentro da universidade como que está vinculado. E a campanha contra o cartão universitário era um espaço para isso. E o DCE jogou contra vincular a luta contra o cartão universitário e a luta geral contra a reforma universitária. Bom, acho que tendo em vista toda essa discussão e
evidente o quanto a gente precisa se mobilizar a partir do teatro, fazendo debates, organizando e principalmente gravando novos nacionais, né? Porque a única forma de falar de forma é se organizando nacionalmente, articulando nossas lutas. E aí o que acontece, infelizmente, é que esse papel, ninguém cumpre esse papel. A única entidade, que é a União Nacional dos Estudantes, ela devia cumprir esse papel. Só que, infelizmente, acontece que eu não vejo isso acontecer. E como a Camila apontou, né, pontualmente, a reforma universitária se concretizando. E a gente tem que fazer alguma coisa alternativa. O que a gente da Chapa acha é que a UNE, por ser tão burocratizada, inclusive, ela tem um papel complicado no sentido da tiragem de delegados, tem que saber como é que é o processo que é fraudulento, tem a mapa das carteirinhas, todas as questões. E, inclusive, e principalmente, ela não representa a luta dos estudantes, a luta real dos estudantes, que é trabalhar a reforma universitária, e isso tem muita ligação, inclusive, com as roteiras que estavam aqui embaixo. Tem a ver com o governo, tem a ver com tudo que vocês agora. Bom, nesse sentido, a gente acha que a gente precisa realmente de um instrumento de luta nacional, né, que vá incentivar a luta, abastecendo debates, experienciais nacionalmente, de forma a impactar a luta real, porque a gente não vê. E, além disso, e nesse sentido, a gente coloca a necessidade de romper com a luta. Romper nesse momento, inclusive, que os grupos, principalmente no momento estudantil, eles estão se colocando de alguma forma nesse debate. A gente está numa postura que a gente precisa de alguma forma se organizar. E a gente é a única chapa aqui que defende que a gente saia da UNE, defende que a gente discute uma alternativa, e a gente fala principalmente de discutir a saída da UNE e através de ir para o plebiscito. Seja discutido todos os estudantes, depois seja realizado o plebiscito. E aí você coloca a exposição. Bom, a gente também acha imprescindível que o TSE coloque em debate com o movimento estudantil questões que atendem os setores mais oprimidos. E a gente vê aí que, por exemplo, o corte de verbas vai inviabilizar qualquer perspectiva de uma creche, por exemplo, para atender as estudantes que têm filhos. A quantidade de estudantes afrodescendentes é irrisória. E o ocorrido na moradia algumas semanas atrás mostra que não existe debate de combate à homofobia no movimento estudantil. Bom, pessoal,